Essa é sobre mercado financeiro Forex. Sempre existirão oportunidades no mercado financeiro, mas sobretudo e principalmente para aquele que entende como o jogo funciona. Jogo é bolsa de valores. Trabalha em cima de necessidade de volume de negociações, volatilidade, sequência de movimentos e liquidez. Você, a gama de negociadores autônomos, nem arranha sequer o menor do oscilar do mercado. Mas as tidas, entre aspas, como baleias, os grandes players, para aportarem as suas respectivas negociações, efetivamente precisam de liquidez contrária para lucrar com isso. Portanto, aqueles que menos sabem contribuem com o seu dinheiro para que aqueles mais preparados venham obter o seu lucro em cima da liquidez proporcionada pelos menos favorecidos em conhecimento. Aqueles que vêm a obter lucro, vêm a fazê-lo em cima daqueles que não tiveram mesma sorte. A sorte aqui vem do preparo e do entender como o jogo funciona. Exemplo, o básico do iniciante: suporte e resistência. O ativo chegou num suporte. Normalmente, as sardinhas compram. Bateu numa resistência, o que fazem as sardinhas? As sardinhas imediatamente vendem. O que acontece normalmente, em boa parte das vezes, se até os iniciantes sabem disso, os grandes players esperam essas posições serem colocadas. Na resistência, a venda; no suporte, a compra, e aportam o contrário para que, numa resistência, todos os stops de venda sejam coletados como fonte de liquidez para que efetivamente eles possam se posicionar. Já percebeu que você vende numa resistência e coloca normalmente o seu stop loss num topo anterior? E quase que inexplicavelmente, boa parte das vezes, o ativo que estava com tudo para descer e sobe o suficiente para pegar no seu stop e aí derrete como você almejava, como você esperava. Pois é. Não é só você que entende, ou eu, como principiante, que aquele ativo chegando numa resistência, a tendência dele é descer o seu preço. Só que as baleias, diferentemente das sardinhas, para se movimentarem, elas necessitam de uma gama de liquidez. E quem proporciona isso? Quem alimenta a necessidade das baleias? Os stops das sardinhas. O ativo chegou num suporte. Tudo leva a crer que efetivamente agora o posicionamento do preço é subir. Então, necessário é, já que eu quero entrar em operação, comprar.
certo? Aí você compra no suporte. De repente você vê o ativo iniciar a compra e depois ele volta. Parece que milimetricamente só para alcançar o teu stop. E depois ele vem e derrete tudo. Depois ele sobe tudo. Derrete a sua paciência. E aquilo que você efetivamente achava que ia acontecer, acontece. Só que antes foi contrário a você até alcançar o seu stop. O que ocorre? Da mesma forma, o mercado para os grandes players precisam de liquidez. Adivinha quem é a liquidez das, entre aspas, baleias do mercado? Os stop loss das sardinhas do mercado. E o que diferencia você e eu? O que diferencia as sardinhas das baleias? O alto pecúnio? Também. Alguns diriam principalmente, mas não é só isso. Quanto maior conhecimento a gente adquira, menos sardinha seremos. Ah, mas se eu for ficar, o que é que eu vou fazer? Bem, na sua cabeça é 100%, chegou numa resistência, é 100% uma venda? Ok. Aguarde as confirmações. Mas se eu for aguardar, eu vou perder boa parte do movimento. Você tem uma opção a fazer. Um lucro menor, depois das respectivas confirmações, ou um risco de prejuízo total no seu stop loss. O mercado não tem coração. Alguns afirmam, e eu discordo veementemente, que o mercado é soberano. Soberano só o Deus a quem eu sirvo. Eu respeito toda forma de fé. Eu creio que você tenha a sua. Soberano só o Deus a quem eu sirvo. O mercado é fractal. O mercado tira dinheiro dos impacientes e entrega na mão dos pacientes. O mercado tira dinheiro de quem sabe menos e entrega nas mãos de quem sabe mais. O mercado penaliza o imprudente e agrada o prudente, paciente e sábio. De um modo prático, é bom enxergar que a sardinha sempre será o alimento da liquidez das baleias, dos grandes players. No exemplo de suporte e resistência, só um exemplo. Boa parte das vezes, todas as figuras de impulsões que eu e você conseguem localizar no gráfico, se nós sabemos disso, imagine os grandes players. Então, eles esperam que as sardinhas coloquem os seus stops, impulsionam o mercado contrário a esses stops, colhem esta liquidez e depois sim, a figura de pulsão vem com muita força na direção efetiva que se formou, antes capturando todo o stop projetado pelas sardinhas. E as sardinhas ficam olhando assim, sonhando em um dia se tornaram baleias sem entenderem o porquê. Vale a pena a gente observar. Conhecimento liberta. Que Deus continue a nos abençoar. Sucesso.